A disputa eleitoral aos governos estaduais está ficando cada vez mais acirrada. Agora a gente vai acompanhar os cenários dos principais candidatos para as regiões Sul e Sudeste na reportagem especial de Michael Mendes. No Rio Grande do Sul, 3 candidatos disputam um possível segundo turno. Eduardo Leite, do PSDB, Onyx Lorenzoni, do PL e Edgar Preto, do PT. Eduardo Leite, na última pesquisa IPEC, chegou a 38% das intenções de voto. Onyx Lorenzoni, 26%. E Edgar Preto, 10%. Correndo por fora, de acordo com a pesquisa, Luiz Carlos Reis, do PP, aparece com empate técnico com Edgar Preto, do PT. Para o governo de Santa Catarina, a mesma pesquisa IPEC apontou empate entre vários candidatos. O governador Carlos Moisés, do Republicanos, o senador Jorginho Melo, do PL, Esperidião Amin, do PP e Jean Loureiro, do União Brasil. Os candidatos mais bem colocados são Carlos Moisés, do Republicanos, com 20%, Jorginho Melo, do PL, com 20%, Esperidião Amin, do PP, com 15% e Jean Loureiro, do União Brasil, com 14%, além de Décio Lima, do PT, com 10%. Os outros candidatos somam menos de 2% das intenções de voto. No Paraná, o atual governador Ratinho Júnior, do PSD, segue na frente do principal concorrente, o ex-governador Roberto Requião, do PT. Ratinho Júnior, segundo o Instituto Paraná Pesquisas, tem 59% das intenções de voto e Requião, do PT, 23,9%. Para o cientista político Alberto Rolo, essa semana será decisiva para todos os candidatos. É lógico que as pesquisas já mostram uma consolidação de quem está na frente, seja para a presidência da República, seja o governo do Estado, mostra uma consolidação, mostra que a maior parte dos eleitores já tem convicção do voto, então, em tese, não vão mudar, mas é possível atingir os indecisos, é possível atingir aqueles que ainda estão na dúvida, que não têm certeza. Faltando uma semana para as eleições, os candidatos estão intensificando as agendas nas ruas. É o famoso corpo a corpo com os eleitores. É assim que cada candidato pretende fazer a diferença nas urnas. Alberto Rolo lembra também que sempre na última semana os candidatos sobem o tom para criticar os concorrentes. E isso é um passo para uma possível penalidade. A concentração da propaganda eleitoral nessa última semana vai ser mais forte. Inclusive, a gente tem visto nesses últimos dias um aumento dos ataques, né? A propaganda me parece que baixou o nível de vários candidatos, né? Mais contundente, mais agressiva, com mais cobranças, mais xingamentos. E diante de um cenário ainda mais polarizado, os olhos dos eleitores se voltam para a região Sudeste. Em Minas Gerais, o atual governador e candidato à reeleição Romeu Zema, do Partido Novo, viu a diferença cair para o principal concorrente, Alexandre Calil, do PSD, que deixou a Prefeitura de Belo Horizonte para concorrer ao governo de Minas. Segundo a pesquisa Datafolha, Romeu Zema aparece com 48% das intenções de voto e Alexandre Calil subiu para 28%. O senador Carlos Viana, do PL, candidato apoiado pelo presidente da República Jair Bolsonaro, soma apenas 4% das intenções de voto. No Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, e Manato, do PL, travam uma disputa para um possível segundo turno. Mesmo a pesquisa IPEC apontando Casagrande na frente com 53% das intenções de voto e Manato aparecendo em segundo lugar, com 18%. No Rio de Janeiro, segundo Datafolha, Cláudio Castro, do PL, atual governador, aparece em primeiro lugar com 36%. Em segundo, Marcelo Freixo, do PSB, com 26%. E em terceiro, Rodrigo Neves, do PDT, com 8%. E em São Paulo, a disputa pelo governo paulista, o famoso Palácio dos Bandeirantes, mostra Fernando Haddad, do PT, na frente. Segundo Datafolha, Haddad tem 34% das intenções de voto
e em segundo vem Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 23%. E em terceiro, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, com 19%. Nessa última semana de campanha do primeiro turno, teremos novas pesquisas nacionais sobre a eleição para os governadores. Entre as principais pesquisas, teremos a IPEC, a Quest, o Datafolha e o IPESP. Pesquisas que vão mostrar o último raio-x para os candidatos, como também, claro, para os eleitores. Bom, Deise, a gente chama a Deise novamente, nossa comentarista cientista política. Deise, a gente viu aí uma disputa bem acirrada em vários estados do Brasil para governador. Gostaria que você falasse um pouquinho, comentasse sobre os estados do Sul, né? Você que é gaúcha, sabe, acompanha muito bem essa política aí. Tem o Eduardo Leite que está na frente, mas outros candidatos seguindo bem perto. Como que você está acompanhando essa disputa? Cláudia, no Rio Grande do Sul, eu voto lá, né? A gente nunca reelegeu o governador. E é muito curioso que o Eduardo Leite está quase quebrando essa historicidade, né? Aí, de novo, que a gente estava falando no início da nossa conversa aqui, da gente estar vivendo um hiato na política. Se isso se concretizar, é um belo período para a gente estudar, né? Os motivos pelos quais os gaúchos estão quase reelegendo o governador, né? Mas a disputa ainda está em aberto, eu acredito que possa haver um segundo turno ali. E o Eduardo Leite deveria apoiar a Simone Tebet, mas ele não está com nenhum candidato preferencial, e o Onix, que é o segundo lugar, que tem como representante maior o presidente Jair Bolsonaro, né? Santa Catarina é curioso, acho que é o estado que tem mais candidatos empatados, né? A gente vai saber mesmo o que vai acontecer só no dia da eleição, não tem como prever nada, porque são 4, 5 candidatos praticamente empatados. E no Paraná, o Ratinho Júnior, né, que já tem histórico, está com a máquina, já tem uma grande diferença, deve sair o grande vencedor, sim. Acho que as perguntas de ouro mesmo, elas ficam para o Rio Grande do Sul e para Santa Catarina, né, que está mais embolado, assim. No Rio Grande do Sul, o terceiro lugar ali, que é o Edgar Preto, eu acredito que não tem uma chance de virar em cima do Onix e ir para um segundo turno, não, né? Mas tá muito embolado ali no Sul. Vamos aguardar para ver o que acontece então, né? Deise, obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Uma ótima semana para você, um bom dia. Prazer falar contigo, Cláudia. Bom dia. Até mais.